O Brasil ainda busca uma explicação para a morte repentina da cantora de forró, Paulinha Abelha. Uma mulher jovem, 43 anos, aparentemente saudável, ativa, no auge da carreira. Mas o Domingo Espetacular revela documentos exclusivos que mostram quais foram as substâncias encontradas no corpo da cantora, como estava o fígado dela antes de morrer e mais, um receituário médico com várias substâncias que podem explicar a intoxicação apontada nos exames da cantora. O que eu quero é saber do motivo da morte da minha esposa. Só isso. Novos documentos obtidos pelo Domingo Espetacular com exclusividade revelam detalhes importantes para encontrar a resposta. O que exatamente matou uma das cantoras de forró mais populares do Brasil? A minha ficha não caiu ainda. Não deu tempo ainda de processar tudo isso. Pra gente fica aquela incógnita, né? Tudo começou com um mal-estar. A sergipana Paulinha Abelha estava em São Paulo com o marido e a banda Calcinha Preta, da qual era vocalista havia 24 anos. Ela começou a vomitar. E eu disse, isso é um neném. O grande sonho dela era ser mãe. Graças a Deus. Aí eu disse, eita glória, coisa boa, né? Fomos ao médico, né? A gente precisa ir pro médico. E ela disse, não, quando a gente chegar em Aracaju, a gente vai. Mesmo com todo o mal-estar, enjoo que a Paulinha estava sentindo lá em São Paulo, ela quis pegar um voo e vir para cá, para casa onde ela morava junto com o marido e o pai, que está acamado há 4 anos. E era aqui que a gente queria estar. Hoje eu com minha esposa, né? Lá em São Paulo aconteceu tudo muito rápido. Quase 2 semanas depois da morte de Paulinha, o marido dela, o modelo Clevinho, ainda esconde os olhos marejados atrás de óculos escuros. É muito difícil você chegar aqui, entrar, né? Querer dormir, deitar tranquilo como a gente sempre fazia. Eu não consigo mais dormir tranquilo hoje. Paula Abelha e o marido desembarcaram aqui em Aracaju e vieram direto para este hospital. Aqui a cantora ficou internada por 7 dias. O Domingo Espetacular teve acesso a este relatório assinado por médicos que dirigem o hospital. Segundo o documento, Paulinha foi diagnosticada com insuficiência renal e hepática agudas, mas também foi detectado um quadro de meningoencefalite. Além da meningoencefalite, houve um agravamento do processo inflamatório generalizado, afetando múltiplos órgãos e piora, principalmente neurológica, que levou à necessidade de entubar a cantora. Aí eu fui visitá-la no UTI. Ela já não abria mais os olhos. Entrou no hospital andando, brincando, falando, cumprimentando a todos, como sempre. A meningoencefalite é uma inflamação do cérebro e das membranas que o revestem. Ela pode ter várias causas, geralmente relacionadas a patógenos, né? Infecções virais, fúngicas, bacterianas e até parasitárias. Mas nada disso foi encontrado nos exames da cantora. No 7º dia de internação, Paulinha foi transferida para este outro hospital e daqui ela não saiu viva. O atestado de óbito a que o Domingo Espetacular teve acesso indica que uma das causas da morte de Paulinha Abelha é a meningoencefalite, diagnosticada 10 dias antes, ainda no primeiro hospital. A certidão descreve ainda outras causas: hipertensão craniana, insuficiência renal aguda, hepatite. O Domingo Espetacular teve acesso a este exame feito no primeiro hospital que atendeu Paulinha. A amostra colhida no dia 19 tem alterações no líquor, um líquido presente em cavidades do cérebro e da medula espinhal. Primeiro, no aspecto, que deveria ser incolor, mas estava amarelo. Depois, onde não deveria haver células de defesa, havia várias. E os índices de glicose e proteínas também estavam muito elevados.
Quando algum desses parâmetros estão alterados num certo padrão, a gente sim consegue inferir, sem ter o isolamento direto da bactéria, do vírus, do patógeno, que aquele cérebro, aquela meninge pode estar inflamada com um processo infeccioso. E muitas vezes, por essa rapidez, eu tenho dificuldade de imediatamente isolar o agente causador dessa meningoencefalite. Essa hipótese reforça a possibilidade de que Paulinha Abelha tenha morrido com uma infecção. Mas outros exames, também inéditos, apontam um caminho diferente ou complementar. O chamado painel toxicológico testou 12 substâncias psicoativas, inclusive drogas como maconha, cocaína e êxtase, que não foram encontradas. Paulinha nunca usou nenhum tipo de droga. Paulinha não fumava, não usava droga nenhuma. O resultado do exame aponta a presença de apenas 2 substâncias no organismo de Paulinha: anfetaminas e barbitúricos. As anfetaminas são estimulantes que agem no sistema nervoso central. Elas são o princípio ativo do Venvance, nome comercial de um remédio tarja preta usado para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O medicamento aparece nesta receita médica, emitida em nome de Paula de Menezes, no papel timbrado da clínica da nutróloga que a acompanhava. Entre os efeitos adversos mais frequentes do Venvance estão a redução do apetite e a perda de peso. Mas também são comuns náusea e vômito, os primeiros sintomas que apareceram em Paulinha. Esse acompanhamento que ela fazia com a nutróloga, qual que era o objetivo dela? Na verdade, a Paulinha sempre gostou muito de se cuidar, né? Ela sempre buscou fazer dieta, né? Ela tinha uma verdadeira psicose com questão ela tinha retenção líquida, né? Então ela dizia, eita, chegava de viagem assim, olha, Bel, a gente conversava muito, tô toda inchada. Na mesma receita aparecem ainda outras 16 substâncias. Um antidepressivo, um redutor de apetite, suplemento alimentar, regulador do sono, estimulante, calmantes naturais, cápsulas para memória e concentração e uma fórmula que promete dar saciedade, inibir o apetite e reduzir medidas. Um dos componentes dela é a erva asiática Garcinia cambogia. A Garcinia cambogia, ela é uma droga potencialmente hepatotóxica e pode levar a casos de hepatite fulminante. Por último, a receita traz um combinado do fármaco Orlistat com o Morozil, o extrato do suco de laranjas vermelhas, que promete controle de peso e combate à gordura localizada. Os componentes do Morozil inibem as enzimas do fígado. Então, eles inibem o fígado de exercer a sua função. Ele estava incapacitado por conta do Morozil de trabalhar e, por outro lado, ele tinha uma alta demanda para processar devido à ampla associação medicamentosa. Então, realmente houve uma falência desse órgão que comprometeu o organismo como um todo. Já os barbitúricos, que também apareceram no exame toxicológico de Paulinha, não constam na receita da nutróloga. São remédios geralmente aplicados como sedativos. É protocolo administrar um barbitúrico dentro do ambiente hospitalar para evitar as convulsões. Nesse quadro em que há uma clara intoxicação medicamentosa, já com insuficiência hepática, já com insuficiência renal, ele vai ser mais um produto tóxico. A pergunta de Clevinho agora é: será que os sedativos usados nos 2 hospitais em que Paulinha esteve internada eram da classe dos barbitúricos? Eles falaram, ela está sedada, né? Está entubada e está sedada. Mas depois que passa um tempo, o sedativo sai e a pessoa acorda, que é o correto, né? E o dela, ela não acordou. Mas por quê? Qual foi o sedativo? É isso que a gente precisa saber. Qual o sedativo que foi usado? Essa tempestade medicamentosa pode explicar o resultado da biópsia feita no fígado de Paulinha. O laudo indica necrose e conclui que os achados podem corresponder à injúria hepática induzida por medicamentos. Isso mostra que esse fígado ele estava trabalhando com sobrecarga.
A demanda que ele precisava processar era maior do que a sua capacidade de transformar. Procuramos a nutróloga da cantora. A médica Paula Cavalaro foi quem nos mostrou o exame do líquor, mas preferiu não gravar entrevista. A pergunta que ninguém conseguiu responder até agora é: o que começou primeiro? Os problemas renais e hepáticos ou os neurológicos? Supondo que o problema primário seja uma agressão ao fígado, a chamada hepatite fulminante, o que acontece é que o fígado ele também limpa o sangue de várias toxinas. Depois de um certo tempo, essas toxinas fazem o cérebro inchar. E aí a pessoa pode começar a ficar sonolenta, depois confusa, até o coma, que é o extremo da chamada encefalopatia hepática. Esta encefalopatia hepática não é meningoencefalite. A outra hipótese é que realmente houve uma meningoencefalite, uma inflamação cerebral, que afetou inclusive o fígado. Mas o fígado causar uma meningoencefalite, isto não acontece. Por meio de nota, a nutróloga da cantora informou que Paula iniciou o tratamento em novembro de 2020 e que todos os medicamentos prescritos para a paciente foram dentro de todos os protocolos médicos previstos para o quadro clínico que esta apresentava. A nota diz ainda: fomos surpreendidos no mês de fevereiro com a notícia da sua internação e reitera que exames pedidos por médicos consultados de São Paulo apresentaram a hipótese diagnóstica de meningite. O hospital da Unimed de Aracaju não respondeu às perguntas do Domingo Espetacular sobre o tipo de sedativo usado para tratar Paula Abelha. Apenas confirma o atendimento da cantora entre os dias 11 e 17 de fevereiro e afirma estar à disposição da família. Já o Hospital Primavera não se manifestou até o fechamento desta reportagem. Clevinho diz que ainda espera o resultado da biópsia feita nos rins de Paulinha. Eu preciso do prontuário, né, tanto do primeiro hospital como do segundo. E também autorizo a vocês, né, estarem entrando em contato com eles para saberem, porque eu não quero esconder nada, eu não estou escondendo nada de ninguém. Eu preciso deixar isso muito claro, né? A gente só precisa saber, eu só preciso saber qual foi o motivo da morte da minha esposa. Paulinha Abelha deixou milhões de fãs. Um pai que dependia dela, um marido cheio de sonhos e amigos que jamais vão deixar morrer o seu legado. Meu Deus, como voltar? Como entrar no ônibus? Como enfrentar o público sem Paula Abelha? Camarim sem Paula. Camarim sem Paula. É muito difícil. E... Coração apertadinho, né? Muita saudade vai ficar, tá a lacuna ainda aberta. Tem cura para essa falta, para essa dor, para essa ausência? Nunca. Paulinha, ela não é aquela pessoa que entra na sua vida e passa despercebida ou que você consegue esquecer. Paulinha agora é o nosso anjo da guarda, nossa abelhinha que vai estar sempre com a gente. Valeu, galera!